causa da multidão dos nossos pecados. Pecados esses, irmãos, que às vezes nós cometemos, nós sabemos que desagrada a Deus, mas nós continuamos cometendo como se nada fosse acontecer. Eu quero dizer uma coisa para você, é como se você estivesse crucificando Cristo de novo. Você não vai crucificar Cristo de novo, Ele já morreu por nós, mas é como se você estivesse crucificando Cristo novamente. Na verdade, na escola dominical, nós estamos estudando sobre seitas e religiões, e eu quero chamar você para participar da escola dominical no próximo domingo às 6 horas da noite. Mas existe uma coisa interessante sobre o cristianismo que nós pregamos, porque o cristianismo que nós pregamos, o preço já foi pago. Jesus Cristo já morreu na cruz do Calvário por nós. Não existe nenhum preço para a nossa redenção. Todas as outras religiões são ao contrário. Elas dizem para você que você tem que pagar um preço. Você tem que ser bom, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer caridade. O nosso cristianismo no Senhor Jesus é o único que tudo que tinha que ser feito por você já foi feito. E quer saber de uma coisa? Não tem nada que você possa fazer para te dar salvação. E eu te digo que se nós pudéssemos fazer alguma coisa, talvez nós íamos tomar crédito disso. Mas graças a Deus que nós não podemos fazer nada. Efésios capítulo 2, versos 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Porque se dependesse de nós, nós íamos procurar agora. Se a salvação tivesse a ver comigo, eu faria alguma coisa. Eu sou bom, eu sou justo. Aquele homem, quando chegou diante de Jesus, aquele jovem rico, Jesus Cristo perguntou, né? Ele falou: Senhor, Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar o reino eterno? E aí você conhece os mandamentos. E ele disse: Senhor, tudo isso eu tenho feito desde a minha meninice. E Jesus virou para ele e disse o quê? Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens, distribui com os pobres e vem e segue-me. Quantas pessoas, irmãos, eu fico lendo aquele texto, quantas pessoas queriam seguir Jesus e Jesus falava: não, você vai e conta para os outros o que eu fiz para você. Com aquele homem foi ao contrário. Jesus falou: não, você vai e vem me seguir, eu quero você atrás de mim. Jesus viu o potencial naquele homem, Jesus viu o potencial naquele rapaz, mas ele ficou preso no dinheiro. O que é que prende você hoje de seguir ao Senhor? Qual é o pecado? Qual é o problema que você tem? Que o Senhor está falando: tá bom, você é bonzinho, você tem feito tanta coisa, mas alguma coisa te falta. O que é que está faltando para você? O que é que está faltando para você? Jesus, quando estava na cruz do Calvário, não tinha pecado. Na verdade, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, diz, né? Aquele que não conheceu o pecado e fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele não conheceu o pecado, mas fez pecado para que nós pudéssemos entender e sermos partes da justiça de Deus. Jesus pendurado ali naquele madeiro, naquela cruz, e de cima lá, Jesus pendurado, eu posso imaginar, e todo mundo embaixo conversando, uns zombando, uns gritando, uns dizendo, como nós vemos: se você é o Filho de Deus, lance-te daí para baixo. E a expressão que eu fico pensando é o seguinte, irmãos: nem morrer em paz Jesus pôde. Nem morrer em paz ele pôde. Porque as pessoas que estavam ali continuavam zombando, gritando e maltratando. E mesmo assim, quando ele estava pendurado ali, ele olhou e disse: Deus meu, é isso, meu Pai? Perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E como se isso não bastasse, um dos ladrões olhou para ele e disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele disse: hoje mesmo comigo estará comigo no paraíso. Mesmo dentro do sofrimento, Jesus achou tempo para consolar aquele que estava do lado. Nós às vezes temos nossos problemas, e quando nós temos os nossos problemas, nós entramos numa cápsula nossa que parece que não existe ninguém do nosso lado. Não é isso? É o meu problema, o meu problema, o meu problema. Você vai me ajudar no meu problema? Não, então é o meu problema. A gente fica no nosso problema, na nossa situação. O meu problema, o meu aluguel, o meu carro, a minha casa, a minha família, né, o meu filho. Aí se incuba naquilo nosso. E Jesus mostrou que mesmo sendo maltratado, mesmo tendo os seus próprios problemas, que eram os nossos problemas, ele acha tempo para perdoar. E não só ele acha tempo para perdoar, ele acha tempo para consolar aquele que estava perto dele para morrer. Finalmente, irmãos, Jesus na cruz,
Ele então diz uma outra palavra, não é isso? João no capítulo 19, versículo 30, está mais clara essa palavra. Em Mateus nós vemos que Jesus deu um grande grito e expirou. Mas em João no capítulo 19, versículo 30, ele diz, não é isso? Está consumado. E a palavra em grego aí é teide testelai. Teide testelai. E a palavra quer dizer, o preço foi pago. Eu paguei o preço. É como se existisse uma dívida, e quando você tem uma dívida, e você vai naquela pessoa e você paga a dívida, você diz, paguei a dívida. O que Jesus falou foi o seguinte, eu paguei a dívida. E aí, irmãos, eu quero que você lembre de uma coisa nesse momento agora. O mesmo Jesus, que estava lá no jardim do Éden, e que soprou o ar da vida no homem, ele agora respira o último sopro, o último ar. Ele faz a última dele. E ele morre. E o preço foi pago. E os seus pecados e os meus pecados foram perdoados na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário. E nessa noite, irmãos, o que eu queria falar com você, nessa pequena mensagem que nós temos nessa noite, é que você entregue o seguinte, que você entenda o seguinte, né? Que foi pago o preço pelos nossos pecados. Foi pago o preço pelas nossas transgressões. Foi pago um preço por aquilo que eu fiz que não agrada a Deus. E o preço foi morte. E morte de cruz por Jesus, o próprio Deus. Ele saiu do céu e por 33 anos ele viveu no nosso meio. Ele abandonou o seu lar para viver no nosso meio, para que nós pudéssemos ter uma vida diferente, para que nós pudéssemos ter algo diferente, para que nós pudéssemos ter certeza de salvação. Porque diferente do que muita gente diz, o mundo não termina aqui. Na verdade, quando nós morremos, começa a nossa vida. E é por isso que a Bíblia diz que adianta juntar tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, mas ajunte tesouros no céu. E os tesouros que você vai juntar no céu não pode ser dinheiro, você não vai conseguir levar com você ouro nem prata, mas os tesouros que você pode juntar no céu são os tesouros de uma vida entregue ao Senhor Jesus. Abaixe sua cabeça.